Segunda, então, carta aos Coríntios. Abra a tua Bíblia aí, segunda aos Coríntios, capítulo de número 2. Capítulo 2 não, perdão, capítulo 1. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20. Capítulo 1, de segunda aos Coríntios, versículo de número 20. Hoje eu quero falar com vocês a respeito das promessas de Deus. Você crê que você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus para a sua vida? Olha, eu sempre falo o seguinte: existem dois tipos de promessas de Deus. Dois tipos. Existem aquela que é coletiva, quer dizer, que é para todo mundo. Vou dar um exemplo. Em Atos capítulo 16, versículo 31, a Bíblia fala: quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa geral. Você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas existe também a promessa que é individual, aquela que Deus deu para você, sabe? Aquela palavra que você ouviu aqui de Deus, que você estava ali falando com Deus, e Deus te mostrou, e Deus falou, algo que Deus trouxe para você. Seja a promessa individual, ou seja aquela que é para todos nós, nenhuma promessa de Deus falhará. Você tem que crer nisso. Nenhuma promessa de Deus vai falhar na tua vida. Não importa, pastor, Deus prometeu que eu abriria, a minha própria empresa. Pastor, Deus prometeu, Deus me deu uma promessa que eu seria o maior empresário dessa cidade. Se é uma promessa que Deus te deu, você tem que crer nela, acreditar. Toda a promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Mas existe aquela promessa, como eu disse, que é uma promessa para todos. É uma promessa para a tua casa, uma promessa para todo aquele que crê. E o que Deus ele fala a respeito das promessas? Então aqui em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20, diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? Então ele está falando aqui a respeito das promessas de Deus. Eu quero aqui destacar 3 coisas que me chamou a atenção aqui nesse versículo. A primeira coisa, ele está falando aqui, meus irmãos, de quem vêm as promessas. Então ele está falando aqui, vamos ler novamente, o versículo de número 20, tá? Porque de todas quantas promessas há de Deus. Você só tem que acreditar em uma única pessoa que faz promessas, que é Deus. Não acredite no fulano que prometeu algo para você, não acredite no ciclano que prometeu algo para você, porque promessas de pessoas são falhas. Promessas de pessoas, promessas de alguém são falhas, mas a de Deus não. Deus cumpre. Nós podemos aí dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo e eu sempre falo, não vou generalizar, tá? Mas existem, por exemplo, na política. Quantos na política diz, pessoal, eu prometo fazer, eu dou a minha palavra, que se vocês me elegerem, se eu conseguir entrar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Promete muitas coisas. Promessas que muitas das vezes nós vemos que só fica nos lábios, nas palavras, ou às vezes não sai do papel. São palavras, muitas promessas na verdade, mas que nenhuma delas se cumpre. Mas quando a promessa ela vem de Deus, aí sim, aí é diferente, aí você tem que acreditar, porque ela veio de Deus. Se você falar assim, pastor, alguém me disse que eu vou vencer na vida, quem é esse alguém? Não, esse alguém é Deus. Esse alguém foi a própria palavra de Deus, diz que eu ia vencer. Então você pode crer, que é uma promessa que está vindo de Deus. Não é promessa de homem, é promessa de Deus. Até porque a Bíblia fala, maldito aquele que confia no próprio homem, na promessa do homem, É claro que o homem tem que ter a sua palavra. O homem tem que cumprir com a sua palavra. Se o homem prometeu, se o homem disse que ia fazer, quando eu falo homem, estou agora dizendo no sentido, meus irmãos, homem, mulher, a pessoa. Se a pessoa deu a palavra, ela tem que cumprir a palavra. Quando num casamento, há o casamento, o marido e a esposa, um olha para o outro e faz um voto, é ou não é? Eu prometo ser fiel, eu prometo estar contigo, eu prometo te amar, seja na luta, seja na vitória, seja onde for, eu prometo. Qual é o papel de ambos?
do casal é cumprirem com a palavra. Eu prometi ser fiel na doença, então eu vou ser fiel na doença. Eu prometi ser fiel quando tudo desse certo, então eu vou cumprir com a minha palavra, vou ser fiel porque eu prometi, e assim por diante. A Bíblia uma coisa que me destacou é que aqui está falando sobre as promessas de Deus. Segunda coisa que me chamou aqui foi a quantidade de promessas de Deus para nossas vidas. Novamente, vamos ler o versículo 20, porque todas, ele não fala todas promessas, ele fala todas quantas promessas. Irmãos, existem muitas promessas de Deus para as nossas vidas. Aquelas que Deus já te revelou e aquelas ainda que se revelarão na sua vida. Aquela que Deus mostrou para você e aquelas que ainda Deus irá te mostrar. Existem muitas promessas, meu irmão. Se você é uma pessoa que já viveu muitas promessas de Deus, levante as suas mãos e dê glória a Deus. Mas não é isso não, isso não é o suficiente, porque ainda existem muitas promessas que irão se cumprir na tua vida. Eu vou dar um exemplo aqui, eu pergunto para você e você responde: a sua família toda foi salva já? Não ainda? Fique em paz, porque essa promessa vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Não se cumpriu. Pastor, a Bíblia fala que a minha família vai ser salva, e ela vai ser? Se é promessa de Deus, vai ser. E não é promessa? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua casa? Eu pergunto para você outra coisa, você conseguiu chegar na vida financeira aonde Deus ou aonde você gostaria de chegar? Não, ainda não, pastor. Já conquistei muitas coisas, já ganhei muitas coisas, eu já cheguei até, dei alguns passos financeiros, mas ainda não alcancei meu objetivo. Então deixa eu falar uma coisa para você, essa promessa de você ser uma pessoa próspera ainda vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. É promessa de Deus, meu irmão. Você tem que crer na promessa do Senhor. E quantas promessas tem, pastor? Se eu falar para você, você vai acreditar? As promessas de Deus são ilimitadas. Não existe um limite de promessas de Deus. Pode na Bíblia talvez existir um limite, na Bíblia, daquela que Deus promete, como eu falei, coletivamente, para todo mundo. Existem, meus irmãos, aqui, uma vez eu até vi um pregador, não posso afirmar se é verdade, mas eu vi, meus irmãos, um pregador falando que existem não sei quantas mil promessas na Bíblia. Eu não vou me recordar, meus irmãos, a quantidade exata, mas ele fez um cálculo lá de quantas promessas está registrado na Bíblia. Mas como eu falei, essas promessas são aquelas que Deus prometeu para todos nós. E fora as promessas que Deus, meus irmãos, Ele promete para você, que Deus fala para você, que Deus se revela a você. Como um dia Deus chegou para o José do Egito e disse para ele o seguinte: olha, eu tenho aí algo grande para fazer na tua vida. Algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Deus tinha uma promessa ali para o José. E a promessa se cumpriu. Mas o que eu quero dizer é que essa promessa, Deus falou para o José do Egito, aliás, para o José do Egito. E aquela palavra que Deus deu para você, aquela palavra que Deus revelou para você. Então, essas promessas são promessas ilimitadas. Então, a segunda coisa que me chamou a atenção nesse versículo é a respeito da quantidade de promessas para Deus. Você acha que as promessas de Deus já acabou? Deus cumpriu muito no passado, Deus cumpriu muitas promessas no passado. E você acha que essas promessas acabou? Ah, pastor, eu acho que acabou porque na minha vida nada está se cumprindo. Não, a promessa de Deus é ilimitada, irmãos. É inesgotável, como se diz, a palavra, inesgotável, não acaba. É uma coisa, meus irmãos, que todos os dias ela gera, todos os dias nasce uma nova promessa de Deus para as nossas vidas. E a terceira coisa aqui, meus irmãos, que me chamou a atenção, é que fala assim, que todas as promessas de Deus têm o sim e o amém de Deus. O que é isso, pastor? Toda promessa de Deus, de Deus. Deus mostrou para você, Deus revelou para você, entregou para você, a Bíblia está dizendo, tem o sim e o amém de Deus. O que significa, pastor? Tem a confirmação de Deus. Você tem a confirmação. Agora não misture as coisas. Você ter um desejo no teu coração, não quer dizer que Deus tem que aprovar esse desejo do teu coração. Deus ele vai aprovar, Deus ele vai confirmar a promessa que Ele fez na tua vida. A promessa. A Bíblia fala, meus irmãos, que Deus não volta atrás. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Deus nunca vai dizer, olha, eu vou fazer tal coisa na tua vida. Depois ele olha e diz, sabe, estava pensando aqui, eu acho que não vou fazer não. Estava pensando melhor aqui, não vou fazer não. Deus não volta atrás da sua palavra. A Bíblia fala que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, antes fará pela qual foi enviado. Então toda palavra que sai da boca de Deus, ela vai se cumprir. Diga amém, diga glória a Deus. Então se Deus falou com você, se Deus tem, pastor, eu tenho uma promessa, eu vou dizer, tá, eu não vou dizer qual é, tá, mas eu vou dizer para vocês, Deus, ele já cumpriu muitas promessas dele na minha vida, e tem muitas ainda que Deus já falou comigo, coisas que Deus me revelou a mim, que Deus falou para mim, que Deus mostrou para mim o que seria da minha vida, do meu ministério, o que seria da minha família. Deus já deu muitas promessas, e eu estou vivendo a cada dia crendo que essas promessas vão se cumprir. Como eu disse, algumas já se cumpriram, algumas já aconteceram, algumas promessas já se revelaram a mim, glória a Deus por isso, mas ainda tem muita coisa para Deus fazer. E eu falo a mesma coisa na tua vida, tem muitas promessas de Deus ainda para se cumprir na tua vida. Se você acha que Deus já fez tudo, não está nem perto daquilo que Deus tem preparado para você. Creia nisso em nome de Jesus. Então toda a promessa de Deus tem a confirmação de Deus. Estou falando, a confirmação de Deus é para a promessa dele, para a palavra dele, e não para aquilo que o seu coração deseja. Deus, ele tem que realizar aquilo que eu desejo. Claro, se o teu desejo está de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem planejado para você, amém, glória a Deus. Agora, se é algo que não tem nada a ver com a Bíblia, é uma coisa sua, da sua mente, do teu coração, do teu natural, nada disso irá se cumprir. Agora vamos aqui um pouco mais para frente, eu quero passar aqui para vocês, de pessoas que infelizmente, exemplos de pessoas que infelizmente, eles deixaram, pessoal, de viver assim uma bênção de Deus. Não vou dizer que eles deixaram de viver uma bênção de Deus, eu vou até mudar isso aqui, que duvidaram, da promessa de Deus. Melhor dizendo, tá? Corrigindo aqui, eu vou falar para vocês de pessoas que duvidaram da promessa de Deus. E se eu falar para você que isso tem acontecido muito nos dias de hoje, meus irmãos, muitas pessoas estão duvidando da promessa de Deus. Um exemplo, Deus prometeu que ia te curar, mas tem gente que está duvidando dessa palavra. Deus prometeu que ia te prosperar, mas tem gente duvidando dessa promessa. Tem gente que Deus prometeu, olha, eu vou salvar toda a sua família, e tem gente que está duvidando dessa palavra. Quando você duvida, meus irmãos, o diabo entra e desfaz aquilo que Deus tinha preparado para você. Por isso que nós não podemos duvidar das promessas de Deus. Vamos aqui a primeira coisa, vamos para Evangelho de Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, olha o que diz aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 1, não se esqueça daqui a pouco de você preparar o seu copo com água, tá? Eu acredito que a maioria aqui já preparou, mas se você entrou agora na live, pastor, estou entrando agora nessa live, e ainda não preparei o meu copo com água, só não prepara agora, tá? Só não prepara agora, para você não perder a palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu dou aí para você um minutinho, para você ir correndo lá na cozinha, preparar o seu copo com água, para você participar com a gente da oração da fé, tá? Mas não faz agora não, para você não se distrair, para você aí não desfocar da palavra de Deus, tá bom? Então Lucas capítulo 1, versículo de número 13, Lucas capítulo 1, versículo de número 13, diz assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio, olha só o anjo dizendo, cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus,
e irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha só, então preste atenção. O anjo de Deus chega para Zacarias e dá para ele uma promessa. Olha a promessa: tua mulher Isabel dará à luz a um filho. Porque a oração dele era para isso. Quer dizer, Zacarias orava para isso: Deus, eu quero ter um filho, Deus, eu quero que a minha esposa engravide. Mas ele já era avançado de idade, ela também, meus irmãos, tinha outros sérios problemas e tudo mais. Mas o anjo chega e diz assim: olha, foi ouvida a tua oração, a tua oração foi ouvida. Por isso que eu falo para vocês, abrindo só um parênteses aqui, tá? Abrindo só um parênteses, só para não perder essa parte aqui, ó. Abrindo um parênteses. Por isso que você não pode deixar de orar. Porque, meus irmãos, às vezes a tua bênção está chegando, tem muita gente desistindo da oração. O anjo chegou e disse: olha, a sua oração foi ouvida. E eu creio que se você tem orado e tem orado com fé, a tua oração também está sendo ouvida em nome de Jesus. Fecha parênteses, tá? Então o anjo chega e diz para ele: olha, Deus ouviu a tua oração e a promessa vai se cumprir. Você será pai, a sua esposa Isabel dará luz a um filho, porás o nome dele de João, ele será um homem cheio do Espírito Santo, ele vai converter muita gente para o Senhor Jesus, ele vai ser muito usado por Deus. O anjo foi falando todo o projeto, todo o propósito, toda a promessa de Deus para eles. E meus irmãos, isso é um motivo de felicidade, sim ou não? Pô, você está ali desesperado, você está ali precisando de uma benção, aí veio um anjo de Deus confirmando a benção. Mas olha aqui o que muitas pessoas estão fazendo e o que o Zacarias fez. Versículo 19 diz assim, 18, tá? Diz assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Como é que isso pode ser real? Como é que isso não pode ser um engano? Diz mais: pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Olha aqui o retrato de muitas pessoas. O anjo falou só de coisa boa. Foi ou não foi? Se você ler aqui a partir do versículo 13, o anjo só falou coisa boa. Olha, Deus vai fazer, Deus isso, Deus aquilo outro, seu filho, você, sua mulher, sua família, todos serão abençoados e isso. Aí vem o Zacarias: sei não, hein, será que isso vai acontecer mesmo? Porque eu já sou avançado de idade, minha esposa também. Como é que isso vai acontecer? Olha quantas pessoas estão duvidando também assim da promessa de Deus. Olha, vem a promessa de Deus, vem a palavra de Deus. É claro, hoje não vai vir um anjo como veio o anjo, mas hoje o anjo é a palavra de Deus. Aí vem a palavra de Deus se revelando a você: olha, Deus, Ele tem ouvido a sua oração e Deus vai abrir a porta para você. Deus, Ele vai abrir os teus caminhos. Deus, Ele vai te curar. Deus, Ele vai te libertar. Olha, você vai ser feliz ainda. E aí a pessoa olha: como assim eu vou ser feliz ainda? Olha, eu já sou avançado em idade. Olha, o meu corpo já foi tomado já por esse câncer, por esse tumor. Olha só, minha família já está toda destruída. Olha, eu já perdi o emprego, já não tenho mais chance em lugar nenhum. Como é que isso pode acontecer? Você não pode duvidar daquilo que Deus é capaz e quer fazer na tua vida. É a promessa de Deus. A promessa de Deus tem o sim, tem o amém, tem a confirmação de Deus. Mas não duvide. E o anjo respondeu ainda, no versículo 20, diz assim, 19, versículo 19. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, alegres notícias. Ele disse: olha, eu tenho visto Deus agindo em favor de vocês, eu tenho assistido Deus ouvindo orações de vocês, operando em favor de vocês, e Ele me enviou aqui para eu trazer para vocês essa alegre notícia. Se prepare para você ouvir uma alegre notícia de Deus, hein? Se prepare o teu coração, que em breve, em nome de Jesus, o quanto antes, quando você menos esperar, você vai ouvir uma boa notícia de Deus. Quem crê aí na sua casa, diga amém, Jesus. Você vai ouvir uma boa notícia de Deus. Eu não sei qual é essa boa notícia. O que você está esperando? O que você está guardando da parte de Deus? O que você tem colocado diante de Deus? Irmão, que alegria! Olha que bênção, que palavra abençoada. O anjo disse: eu vim para trazer boas novas para você.
para trazer essa alegria no teu coração, ao coração da tua mulher, ao coração da tua família. Se prepare para você ouvir boas notícias em nome de Jesus. E diz mais, 20, todavia ficarás mudo, quer dizer, não falará nada, né? E poderás falar e não poderás falar até o fim do dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que o seu tempo se hão de cumprir. Até o anjo falou, infelizmente você não pode falar nada ainda. Por quê? Porque infelizmente você não creu na minha palavra. Eu vim trazer a promessa, eu vim trazer boas notícias, mas infelizmente você não está acreditando nessa boa notícia. Você não está acreditando nessa boa palavra. E muitas pessoas estão perdendo, meus irmãos, ali a bênção de Deus por causa disso. Não duvide da promessa de Deus. Vamos para um outro caso aqui, vamos aqui, meus irmãos, para Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Versículo de número 2. Êxodo capítulo 16. Versículo de número 2. Olha o que diz, Êxodo 16, 2, que diz: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo um dos casos, não é o primeiro, é um dos casos em que o povo de Deus, o povo de Israel, murmuravam ao Senhor. É claro, você é conhecedor da palavra, você sabe que eles foram um povo muito rebelde. Se eu perguntar para você, você que é bom de Bíblia, se eu perguntar para você assim, qual foi o povo que mais deu trabalho para Deus? Foi o povo de Israel. Foi o próprio povo do Senhor, que murmuravam, reclamavam, questionavam. O povo difícil. Pensa num povo difícil, irmãos. E eu vou dizer para você, hoje em dia não é tão diferente. Tem um povo que é meio difícil, irmão. Você tem que ter ali um autocontrole, você tem que ter um pouco de paciência, porque, meus irmãos, parece que nada, a pessoa não está satisfeito com nada. Aí você tem que ir com jeitinho, com palavra, com cautela, falando a palavra, olha, não é assim desse jeito, olha, não é assim que a palavra diz e tudo. E a Bíblia fala aqui que o povo começou a murmurar. E começou a dizer assim, pelo menos se Deus estivesse conosco, mas lá no deserto, lá no Egito, pelo menos lá a gente estava lá agora, nesse momento estaríamos aí ao redor das panelas de carne, nos fartando de comida. Agora Deus vai aqui, traz a gente aqui para o Egito, traz a gente, aliás, para o deserto, para morrer no deserto, para ficar sofrendo aqui juntamente com essa multidão. Só que nós sabemos que não era nada disso. Deus tinha dado uma promessa para eles, vocês podem ver aqui na Bíblia. Deus deu a eles uma promessa, e Deus preparou para eles uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, uma terra onde eles iam desfrutar tudo do bom e do melhor. Eles iam viver, meus irmãos, ali o melhor de Deus, iam viver naquela terra, iam plantar, iam colher, iam trabalhar, iam vencer, meus irmãos, assim, uma terra abençoada. Essa terra existiu, Deus cumpriu com a promessa dele, porém, diz a Bíblia que aqueles que murmuraram, aqueles que reclamaram, aqueles que questionaram, duvidaram da promessa de Deus, estes não entraram na terra prometida. E eles só demoraram para entrar na terra prometida por causa da própria rebeldia deles mesmos. Não vou falar de todos, mas a maioria ali, muitos murmuravam, muitos questionavam. Talvez alguns até deu ouvidos, mas depois caiu na real, falou, não, deixa eu deixar de ouvir esse povo, deixa eu ouvir a Deus aqui. A Bíblia fala que aqueles que não reclamaram, que não duvidaram, entraram na terra prometida. Então eu quero que você guarde essa palavra hoje no teu coração. Eu não posso duvidar daquilo que Deus prometeu, independentemente daquilo que eu possa estar passando, daquilo que eu possa estar enfrentando.
Tem gente que diz assim, pastor, um exemplo só, tá? Deus, ele falou para mim, Deus mostrou um projeto, que eu seria um grande empresário aqui nessa cidade, que eu teria a melhor e a maior loja dessa cidade, que eu teria isso, que eu teria aquilo, que eu abriria a minha franquia, que eu abriria, sei lá, uma lanchonete, um restaurante, uma doceria, um mercado, eu não sei. Aí você diz assim, pastor, mas como é que essa promessa vai se cumprir se eu não tenho um centavo no bolso? Se eu não tenho nada? Então não é promessa de Deus, pastor? É, meu irmão. O que você tem que fazer é confiar na palavra, porque como eu falei, do jeito que Deus vai trabalhar, como Ele vai trabalhar, isso é uma coisa que Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Como? É só você andar direitamente, só você andar, meus irmãos, ali corretamente na palavra de Deus. Deus, eu vou andar na palavra. Deus prometeu que eu seria grande, então eu vou ser grande. Deus prometeu que eu ia crescer, então eu vou crescer. Deus prometeu que eu ia ganhar um aumento, então eu vou ganhar um aumento. Deus prometeu que eu ia abrir, então eu vou abrir. Deus prometeu que ia salvar minha casa, então Deus vai salvar minha casa. Eu não posso de jeito nenhum duvidar da promessa de Deus. E só para a gente terminar aqui, ó, vamos aqui, meus irmãos, para Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17 fala a respeito, meus irmãos, do amigo de Deus chamado o Abraão, capítulo 17, versículo de número 16. Quando Deus deu uma promessa para Abraão, ó, diz assim, Gênesis capítulo 17, versículo 16, que diz assim, ó, porque eu hei de abençoar, isso aqui é Deus falando, tá? E hei de te dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto, olha o que ele fez, ó, e riu-se, e disse ao seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Olha outra pessoa, exemplo de outra pessoa que duvidou da promessa de Deus. Olha aqui, ó, a Bíblia diz, chega para Abraão e diz assim, Abraão, isso aqui é o próprio Deus, tá, irmãos? Estou falando próprio Deus, o próprio Redentor, o próprio Jeová, o nosso Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, eu tenho uma promessa para você. Você vai ter um filho, a Sara vai gerar um filho, e esse será aí, ó, líder de nações, e a sua mulher será muito abençoada, teu filho será abençoado. A Bíblia fala que o Abraão fez mais ou menos assim, ó, o senhor está brincando comigo? Como pode eu com 100 anos gerar filhos, e a minha esposa na idade de 90, o senhor perdeu o juízo? Ah, meu irmão. E depois você pode até ver aqui, ó, que Deus ainda fala, ó, e disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante do teu rosto, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, e por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Deus até chega a dizer assim, ó, não duvide da minha promessa. Aí Deus falou sério com Abraão, até o Abraão entender que Deus não estava de brincadeira. E desde quando que Deus ele brinca com a gente, pessoal? Deus não brinca com a gente, Deus não brinca com a nossa fé, Deus não brinca, se Ele deu uma palavra, Ele não está brincando com você. Se Deus deu uma palavra, Ele não está de brincadeira, Ele vai cumprir essa promessa na tua vida. Creia em nome de Jesus Cristo, a promessa de Deus há de se cumprir na tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Tenha essa palavra hoje no teu coração, guarde essa promessa. A Bíblia fala no livro de Números, depois você pode ler lá, Números 23, versículo 19, Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, se Ele prometeu, se saiu da boca de Deus para você,
ela vai se cumprir em nome de Jesus. E como aconteceu com Zacarias, há de acontecer com você também. Você vai ouvir alegres notícias em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem crê nessa palavra, diga eu creio Jesus e amém. Põe essa palavra no teu coração, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.